vejo também na plateia grandes amigos, doutor Giovanni, doutor David Lincoln, professora que já foi professores que já foram meus companheiros, estudantes, já foram meus alunos também, hoje lecionam, né? E como o professor Marcos falou, a ideia da fala é sempre provocar, né, uma certa perturbação, um certo desconforto, né? E enquanto vocês escrevem as perguntas de vocês, eu vou tentar trazer um pouco de desconforto também e narrar um pouco do modelo brasileiro para vocês, né? A primeira coisa que a gente tem que deixar evidente, deixar claro, é que o regramento jurídico de qualquer Estado ele segue muito o modelo de formação filosófico-religiosa que um Estado tem. Na fala do professor Marcos, a gente vê claramente a formação americana, que é uma formação protestante, que ela choca sensivelmente com a formação católica que o Brasil tem, né? Uma formação mais romana, mais legalista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a tradição anglo-saxã das leis nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Estado se forma no modelo anglo-saxão totalmente descentralizado, onde a população ela resolve as suas próprias questões. Então, isso reflete sensivelmente no regramento jurídico, no regramento legal desse Estado. O Brasil segue uma formação latino-romana em que a população ela não se resolve, a população depende da edição de leis. E as leis tendem a resolver o problema da população brasileira e, obviamente, esse modelo, hoje em dia, ele se mostra falido e se mostra numa crise tremenda. Bom, essas são algumas colocações, premissas básicas para o que eu vou falar a seguir. O professor ele criticou seriamente o modelo brasileiro de investigação criminal. Eu vou tentar fazer um relato de como é a investigação criminal no Brasil até chegar a uma sentença de condenação, se ela vem. Hoje no Brasil, nós temos um modelo de investigação baseado no inquérito policial que vocês já devem ter estudado aqui na Faculdade de Direito. É um modelo de investigação que tem uma natureza formal escrita, cujo presidente é o delegado de polícia. O delegado de polícia seria o presidente da investigação que é trazida no inquérito policial. Essa investigação ela tem a sua natureza de ser escrita e formal. Então, tudo que é investigado no inquérito policial, ele vira papel, e esse papel é encadernado e formado os autos do inquérito policial, certo? Esse é o nosso modelo. Então, se a autoridade policial precisa ouvir pessoas que presenciaram um crime, no modelo americano, provavelmente a equipe policial vai até a testemunha, escuta ela lá e relata, faz um relatório, uma gravação do que ocorreu. No Brasil, o delegado de polícia ele intima a pessoa para que a pessoa vá até a delegacia prestar o seu depoimento. Esse é o modelo mais comum que acontece no Brasil. Esse inquérito policial, ele é concluído quando existe prova da materialidade e indícios de autoria. Nesse momento, ele é encaminhado concluído para o promotor ou o procurador da República que vai decidir se propõe ação penal ou não. Bom, no Brasil existe um levantamento de quantos por cento de inquéritos policiais que investigam crime de corrupção chegam a uma conclusão. E no Brasil chegam a uma conclusão no crime de homicídio, que é o crime mais grave, em tese, crime contra a vida, né? É o crime mais grave. No Brasil chegam a conclusão cerca de 5 a 8% apenas dos inquéritos policiais no Brasil. Então, de 64 mil homicídios por ano, e isso a gente não coloca na conta os acidentes de trânsito. E muitos acidentes de trânsito são ocasionados por culpa do autor do delito e não está nessa conta de 64 mil. Também não está na conta dos 64 mil os desaparecimentos que acontecem em subúrbios. Também não está na conta dos 64 mil uma série de atos de abuso policial que ocorrem em alguns estados, que também não entram nessa conta aqui no Brasil. Mas, pois bem, dos 64 mil homicídios que ocorrem no Brasil, 5 a 8% chegam no inquérito policial a uma conclusão. E desses, de 1 a 3% chegam a uma sentença penal de condenação criminal. Então, no Brasil, de 64 mil homicídios, 1 a 3% tem uma sentença de condenação penal. Complicado, né? Qual o custo do inquérito policial no Brasil? Não se sabe. Não foi feito esse levantamento ainda. Aí também existe uma outra questão. Qual o custo de um processo judicial no Brasil?
Também não se sabe. O brasileiro não trabalha com custo e contas. Bom, supondo que o inquérito policial chegue a uma conclusão, que o delegado ele conduz a investigação num determinado sentido. Os autos vão para o promotor ou procurador da República, se for crime estadual, promotor de justiça, se for crime federal, procurador da República. E o procurador da República ou o promotor discorde da linha de investigação dada pelo delegado de Polícia Federal. O que faz o promotor ou o procurador? Baixa os autos para que a investigação comece de novo. Porque quem preside a investigação no Brasil, o delegado de polícia, não é aquele que vai ajuizar a ação penal. Então vejam que coisa esquizofrênica. Quem preside, cuida e determina uma investigação não é a mesma pessoa, não é o mesmo cargo, não é o mesmo órgão que vai depois ajuizar uma ação penal. De modo que nós podemos ter uma investigação criminal direcionada no sentido e um titular da ação penal pensando que os fatos são outros completamente diferentes. Bom, vamos supor que por algum milagre jurídico essa investigação virou uma ação penal. Certo? Acontece às vezes uma investigação virar ação penal no Brasil. Ela chegou ao seu final após toda a tramitação e reinstrução processual, porque tudo que foi investigado no inquérito terá que ser de novo provado em juízo, porque as provas que foram feitas no inquérito não valem em juízo, que não são provas, porque não foram feitas mediante o contraditório para a defesa. Então, tudo que foi feito no inquérito terá que ser refeito em juízo. Então, pois bem, depois de tudo refeito em juízo, nós chegamos a uma sentença penal condenatória. Qual é o efeito jurídico de uma sentença penal condenatória no Brasil hoje? Ela só tem um efeito jurídico: interromper a prescrição. Toda a tramitação processual de primeiro grau que culmina numa sentença penal condenatória, ela só tem uma função: interromper a prescrição. Mais nada. Só isso. Bom, essas são as premissas do andamento e persecução penal aqui no Brasil. Esse é um fato que teria que ser trazido à baila, né? O segundo fato, o professor Marcos ele falou que no Brasil existem muitos estudantes de direito. De fato, o número de estudantes de direito no Brasil ele supera a soma de todos os estudantes de direito no mundo. Aqui no Brasil nós temos mais faculdades de direito do que todos os países do mundo somados. Isso é meio assustador para os estudantes de direito, né? Isso significa que vocês vão entrar numa área de desafio, uma área de concorrência muito, muito complicada. Mas, por um lado, é bom. Bom, essas são as premissas. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor e começar a sequência de perguntas. O senhor comentou que a investigação ela se dá em 2 minutos. Vocês prendem a pessoa, colocam na viatura, entregam para o deputy, né? Que faz as formalidades e encaminha ao promotor ou ao magistrado que vai dar sequência à parte judicial da coisa. E as investigações complexas, organizações criminosas, que precisam de uma sequência de tempo maior de investigação, como é formalizado isso? Tá, boa. Antes deixa eu clarificar uma diferença. Magistrado nos Estados Unidos não é o mesmo que o magistrado aqui. Para ser magistrado, você que é o sabidão, para ser magistrado, o magistrado, ele precisa ter o diploma de bacharel de direito? Sim. Não. Nos Estados Unidos, não. Se você quiser ser magistrado nos Estados Unidos, o que você vai? Você precisa ter um bacharel, qualquer bacharel. Você vai no cartório ou tabelião, não sei, lá, cada condado tem o seu, ressaltar, juiz e promotor são eleitos pelo povo. Então você vai no condado, você coloca a sua aplicação e o tabelião, o responsável, ele coleta os candidatos, entrevista 3 ou 4 e passa para o juiz eleito daquele condado que teve o maior número de votos. Esse magistrado vai trabalhar naquela cadeia
naquela cadeia que está ali, 24 horas. Tá? 24 horas, até a hora que o policial chegar lá, tem outro magistrado lá. E ele vai dar... Ele colocou a aplicação, o juiz escolheu a pessoa e esse magistrado ele é mandado para o estado, faz um curso de 3 semanas. 3 semanas. Fez o curso, passou no curso, é certificado pelo estado como magistrado e ele vai trabalhar no condado aonde ele colocou a sua aplicação. Qual é a função do magistrado? Ele é um juiz limitado. Ele não tem todo o poder de um juiz. O juiz, você que sabe tudo, ele tem que ter bacharel de direito? Não. Não, porque lá nós não temos bacharel de direito em leis, é mestrado. Nos Estados Unidos, para você ser advogado, lawyer, você precisa ter qualquer bacharel e aí você faz 3 anos de direito, a nível de mestrado. Após esses 3 anos, você presta o seu exame, que seria a OAB aqui, que nós chamamos Bar Association, e aí ele passa a ser credenciado advogado. E ele começa a advogar, como ele também pode fazer juiz promotor. Mas é nível de mestrado nos Estados Unidos. Mas ele tem que ter um bacharel, pode ser em religião, em peteca, em qualquer coisa. Não me interessa. E faz o mestrado. As faculdades de direito nos Estados Unidos são caríssimas. Vocês não aguentariam pagar. É caríssimo. Medicina e direito dos Estados Unidos são caríssimos. Bom, qual foi a pergunta? As investigações mais complexas. Coisinha, investigação. Então vamos supor, qual o seu nome? Thalita. A Thalita acabou casada, solteira, viúva? Solteira. Tem nem marido, nem namorado. Você, casada, solteira? Solteira, casada, namorado? Namorou. Acabou de matar o namorado. Aí ela sumiu. Fugiu. Aí chegou o policial, tanto a polícia militar como o guarda municipal, que é uma coisa extremamente importante, é a contaminação do crime scene. Todos nós somos treinados, assim que nós recebemos uma chamada no rádio, chegamos, isolamos toda a área, colocamos aquele tape amarelo para que ninguém passe, não passe, porque se passar está preso. Aquele policial que chegou, ele é responsável pelo crime scene, foi o que respondeu. E na medida que ele chegou, entrou na casa, ele é treinado a não contaminar o local. Ele não vai ficar patinando onde tem sangue, ele vê um furo na parede assim, e foi aqui o tiro. Não existe isso, tá? Então ele tem a obrigação. Aí vem o chefe de polícia, peraí. Chegou o cara. Tá ali a fita amarela, tá ali o policial. Tudo bem? Tudo bem? Chefe, para. Para por quê? Você sabe com quem está falando? Sei, é com o senhor, chefe. Ah, vou botar aqui o seu nome. Por que você vai anotar meu nome? Porque todos que passarem essa faixa amarela, eu sou obrigado a anotar a hora que o senhor chegou e a hora que o senhor saiu. Por quê? Porque se encontrarem alguma evidência sua, impressão digital, cabelo, não tem. Mas se encontrarem alguma coisa, nós sabemos que foi o senhor. Então, tudo isso é... Aí o chefe de polícia, o que ele faz? Não se quer ser mais chefe, não. Por quê? Porque se eu cruzar aquela linha, eu tenho que ir à corte. É o que ele acabou de mencionar, quem é o presidente, ele não tem a obrigação de ir à corte no juiz. Todos os policiais que são envolvidos naquela investigação, eles irão à corte depor. Todos eles. E os advogados adoram fazer festa. Ô raça! O que ele pegar de coisinha errada, ele faz grande, bonito. E tá certo, ele é pago para isso, tá? Aí começou todo aquele processo, chegou o pessoal especializado de crime scene,
fez coletou todo o material, levou para o laboratório, mandou para o SBI, nem falei direito sobre o SBI. O SBI mandou de volta o laudo, etc, etc, tal, bom. Então, aí entrega para o departamento especializado em investigação. São policiais, como ele, treinados, especializados, provavelmente em distintas áreas. Talvez ele seja homicídio, esse aqui seja em violência doméstica, ele seja em computador, em pedofilia, etc, etc. Cada um vão se especializando. É assim que são feitas as carreiras de polícia nos Estados Unidos. Ninguém entra como chefe. Você começa com de baixo, você vai conquistando, você vai se especializando. Isso faz com que você adquire respeito de toda a corporação, porque vocês são pessoas qualificadas, treinadas para fazer aquela função, tá? E assim vai se progredindo dentro do... Então nós temos o departamento, então é tudo entregue a ele. Aí ele descobriu, qual é o teu nome outra vez? Daniele. A Daniele acabou de matar o namorado dela. Nós descobrimos o fingerprint dela, a impressão digital. Descobrimos o cabelo dela, tem cabelo pra caramba, foi tudo coletado. Mandamos pro investigador, ele fez o laudo todinho. Aí, quando ele tem certeza que a Daniele foi a que matou a assassina, ele vai no magistrado ou no promotor e solicita a prisão da Daniele. É expedida pelo magistrado ou o juiz ou o promotor autorização, nós vamos atrás da Daniele. Prendemos a Daniele, o que acontece? O ciclo completo. Levamos para o xerife, fazemos o booking, o magistrado já está sabendo, você não vai sair, não tem fiança nesse caso, e aí você vai responder com o juiz. Respondi? Mas não há, por exemplo, eu, chefe de polícia, jamais vou interferir numa investigação do policial. Por quê? Porque ele sabe mais do que eu. Ele é especializado naquilo. Eu não vou... O meu cargo é muito mais administrativo, muito mais oba-oba política, do que muitas das vezes casos específicos em que eles são os profissionais da área. Computador, né? Sabe o que eu sei de computador? On e off. Sem mais nada, aquilo é um desespero. Quando eu tenho problema no PowerPoint ou no Word, eu fico desesperado. Então a gente tem que ter pessoas especializadas, técnicas, em que ele vai sentar no tribunal e vai ser sabateado pelo advogado de defesa, pelo promotor, e etc, etc. Então nós temos que ter profissionais qualificados, especializados, em que a investigação tenha credibilidade, tá? Se houver dúvida, lixo. Pois não? Tem um monte de pergunta aqui, estou tentando separar por ordem de assunto, né? Bom, tem uma aqui, considerando as evidentes diferenças culturais entre os dois países, que somente se aproximarão a partir de uma mudança educacional para gerações futuras, como implementar na atual conjuntura do Brasil um modelo de polícia semelhante ao americano? Essa é a pergunta. A referência aos xerifes, por exemplo, é obviamente impossível para a realidade brasileira, ou teríamos tiriricas como xerifes? Bom, tiririca com xerife. Essa... Tiririca foi o nosso deputado federal mais eleito, que era palhaço. Tá. Mas olha, eu tive vendo sobre o tiririca e sobre os intelectuais doutores, ele não roubou. E teve todas as sessões no Congresso. Os intelectuais, os doutores, roubaram o nosso país constantemente. Então, nesse caso, o tiririca tem muito mais integridade do que esse bando que está lá sentado lá, que são doutores. Tá? Então, nós julgamos as pessoas pela aparência, pela educação, mas nunca pelo caráter. Isso está errado. Nós temos que mudar isso. Tá? Porque quando fala sobre educação, se a educação evitasse ladrão, nós não teríamos esses roubos todos que está acontecendo. Temos muito mais gente honesta na favela do que no nosso Congresso. Bom, não sou do PT não, hein?
Bom, qual foi a pergunta? Não, pera, não quero... Que o nosso modelo... Cultura. Boa. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui como missionário, tá? Eu fui diretor da Baptist Metroline Ministry, uma associação batista. Eu era o diretor internacional de ministério. Trabalhei com coreano, japonês, russo, brasileiro... e outras, hispânico, todo. Comecei várias igrejas, viajei a beça, eu começava grupos e para trazer missionários para continuar. Sobre cultura, isso é tudo uma baboseira que nós falamos e usamos como desculpa. Sabe por quê? Quando você liga a sua Rede Globo, 90% do programa que está na sua Rede Globo é americana, é cópia. E hoje eu estava falando para ela, quando eu liguei a televisão, estava lá um programa, eu falei, isso é imitação lá dos Estados Unidos, um que aparece vídeo, e os caras começam a rir, palhaçada do vídeo, eu esqueci o nome, exatamente a cópia, nós copiamos tudo de fora, tá? Então que cultura é essa? Quando nós temos conjuntos americanos, tá lá o povo brasileiro, lá não entende nada que os caras estão cantando e tá todo mundo lá. Tá? Então isso, negócio de cultura, quando interessa, nós não levantamos a bandeira que a nossa cultura é diferente. Só levantamos vou dar um exemplo da igreja. Só levantamos a bandeira quando aquilo não diz, a nossa cultura é diferente. Pensa nisso. Ligue a sua televisão, olha dentro da sua casa quantos produtos que tem, que são copiados, que vêm de fora, que não afeta a sua cultura. Quando se lança qualquer coisa nos Estados Unidos, os brasileiros tudo quer comprar. E a cultura é diferente, não é? Então isso nós temos que pensar e repensar. Vamos falar sobre a igreja. Eu posso falar porque eu vim dela e sou dela. Alguns anos atrás, quando eu morava em São Paulo, bastantes anos, durante 5 anos nós tínhamos um companheirismo entre a Carolina do Norte, a Convenção Batista, com a Convenção de São Paulo. Todo mês nós recebíamos grupos vindo dos Estados Unidos. Bom, quando o grupo dos Estados Unidos dizia assim, olha, nós vamos dar $20 mil para esse projeto, mas nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse projeto. Sabe qual era a resposta dos pastores? A nossa cultura é diferente. Nós não queremos ninguém checando a gente. Dá o dinheiro, ora lá, dá uma benzida e vamos que vamos. Aí a cultura não interessava, porque ele ia ser fiscalizado, ele ia ser cobrado aonde aquele dinheiro estava sendo aplicado. Eu ficava olhando para a cara deles, mas que sacanagem, hein, meu? Tu vem agora com esse negócio de cultura? Então nós temos que parar com isso. É simples, é só vocês pararem para pensar, quando você entrar